Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz, na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. As nossas vitórias, as nossas bênçãos, aquelas coisas abençoadas de Deus são resultado de oração. Uma avó orou por você, um amigo orou por você, alguém orou por você e um dia uma outra pessoa chegou na sua vida, convidou você para vir à igreja e hoje você está aqui. Eu só estou aqui hoje porque eu tive uma mãe que orou por mim quando eu morri aos 8 anos de idade, quando eu fiquei 47 minutos já morta, coberta de lençol. Minha mãe estava jogada no chão, orando. A igreja que eu pertencia estava orando por mim. E ao ressuscitar, voltei completamente curada da doença que eu tinha. Resposta de oração. A oração tem poder. E Jesus, mesmo sendo Deus, durante e ao longo do seu ministério, muitas vezes a Bíblia cita que ele se retirava para orar, que ele às vezes se afastava dos seus discípulos e ia orar, quando coisas grandes estavam para acontecer, ou quando coisas difíceis também haviam acontecido. Por exemplo, quando ele sabe da morte do seu primo, João Batista era primo de Jesus. Quando ele sabe da morte de João Batista, a Bíblia diz que ele deixa os discípulos, ele sai sozinho, entra num barco para orar e passa a madrugada orando. Ele se reservava para orar, mas muitas vezes, com certeza, ele orou com os seus discípulos. Várias vezes ele orou com os seus discípulos e eu fico imaginando quão lindas devem ter sido essas orações. Hoje, claro, eu quero falar sobre a oração de Jesus. A oração de Jesus. E quando eu falo da oração de Jesus, qual é a que você conhece e sabe de cor? Vamos repetir? Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a parte mais importante, porque teu é o poder e a glória, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração que a gente conhece como a oração de Jesus, é ou não é? Essa é a oração que as pessoas repetem, que na realidade Jesus disse como modelo. Essa oração começa com adoração, depois vem petição, termina dizendo vamos dizer assim, reiterando cada vez mais a nossa fé, porque todo poder, toda honra, toda glória pertence a Ele. Na realidade, Jesus colocou essa oração como modelo, mas todas as vezes que Jesus orou e que a gente tem orações de Jesus ao longo da Bíblia, em nenhum outro momento ele repetiu essa oração. Essa oração não é uma reza, essa oração não é algo que a gente sai repetindo todos os dias como se fosse a oração. Na verdade, a gente tem algumas orações de Jesus, pequenas, quase que frases, que todos nós conhecemos, algumas já até se tornaram letra de música, completamente fora do contexto que estão inseridas. Mas, por exemplo, lá em Lucas 23, a Bíblia diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse, ou Jesus orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem já ouviu essa frase? Oração de Jesus. Todas as vezes que ele se voltava ao Pai, ele dizia Pai, ele estava orando a Deus. Uma outra oração que você com certeza já ouviu é quando Jesus brada em alta voz. Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Jesus falou 7 frases na cruz. Essa foi a última, uma oração. Oração de entrega. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A terra já estava em trevas, ele morre às 3 horas da tarde, desde meio-dia estava tudo escuro, a terra toda em trevas, e ele
antes de morrer, num ato extremo de dor, porque ele estava se afogando, a água entrando pelos seus pulmões, ele morre na realidade na cruz, ele se afoga, né? Tipo da morte que causava isso, nós já pregamos sobre isso aqui, e ele faz um último esforço para tentar se levantar um pouquinho, para conseguir dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas a oração que eu e você conhecemos bastante também, Lucas 22, que diz assim: Jesus se afastou deles, dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. A uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, mas estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Essa, sem dúvida alguma, é a oração mais doída de Jesus. É a oração em que todo o peso do nosso pecado, da nossa culpa, da nossa iniquidade, de toda a humanidade, de todos os que nasceram, de todos aqueles que ainda vão nascer, estava sobre ele. Foi um momento de dor, de agonia extrema, em que ele ora e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz que a agonia era tão grande, que ele orou ainda mais intensamente, e a gente não sabe mais o que ele disse ao longo dessa oração, a Bíblia não relata para a gente. Ele ora ainda mais intensamente, a ponto das suas glândulas sudoríparas, né, literalmente elas explodirem. E aí o seu suor se transforma em sangue, num processo chamado hematidrose. É a depressão e a agonia mais extrema que um ser humano pode conhecer. A oração mais doída de Jesus. Mas, sem dúvida, a oração mais longa retratada nos evangelhos, a mais importante para nós discípulos, ela aconteceu no dia da Santa Ceia. E é por isso que hoje eu quero falar sobre esta oração de Jesus. É uma oração que a Bíblia traz para nós, que Jesus faz ao longo da ceia, que ele faz com os seus discípulos e que hoje nós conhecemos como Santa Ceia. Ela está em João 17, se você está com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, João 17, eu não vou ler toda agora, nós vamos lendo versículo a versículo, mas se você não trouxe a Bíblia, nós vamos mostrá-la aqui para você. A Bíblia diz, em João 13, que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, a ceia, um jantar antecipado de Páscoa, que se comemorava na realidade na sexta-feira, que ele tinha antecipado para a quinta-feira. Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. E aí a gente sabe que a ceia estava organizada, os discípulos haviam organizado a ceia. Jesus chega com o restante dos discípulos. Ao entrar naquele lugar, o jantar já estava sendo servido. O jantar, entenda-se, vinho, pães sem fermento, uma mistura de ervas amargas espremidas com frutas, o cordeiro da Páscoa, que eles iam comer todos juntos. O jantar estava servido. O jantar da Páscoa. E aí a Bíblia diz que antes do jantar começar, ele pega uma toalha, tira, a Bíblia é clara que tira a sua capa, coloca uma toalha em volta da cintura. E aí a primeira coisa que acontece na ceia é exatamente o ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos. E aí depois que ele acaba de lavar, que ele vai conversando com os discípulos,
Jesus volta à mesa e prediz que ele seria traído por Judas Iscariotes. Prediz também que Pedro negaria, porque Pedro diz: eu jamais te negaria, eu jamais te negaria. Jesus diz: Pedro, antes que depois galicante 3 vezes você vai me negar. Jesus fortalece os seus discípulos. É interessante que a ceia no livro de João começa no capítulo 13. No capítulo 14, Jesus começa a falar: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vocês para estarem comigo. E Jesus começa a fortalecer os discípulos, a dizer para eles: vocês não vão ficar sozinhos. E porque o próximo passo seguinte é quando ele promete aos discípulos que ele iria para o Pai, mas ele mandaria o Consolador. Jesus diz assim: o Espírito Santo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. Foi o último sermão de Jesus. O mais lindo dos sermões de Jesus, na minha interpretação. O mais lindo dos sermões de Jesus era uma despedida dele com seus discípulos. Era a última refeição que ele ia fazer com todos os discípulos, com aqueles homens que tinham andado por ele por 3 anos, dia e noite, evangelizando, seguindo como mestre, depois como profeta, e no final, já no último ano, é que eles entenderam que ele era o Messias, o Filho de Deus. Era a última refeição em conjunto, que hoje nós conhecemos como Santa Ceia. Aí a gente vai para o capítulo 15, Jesus: eu sou a videira verdadeira, meu Pai o agricultor, aquele que está em mim dá fruto, quem não está em mim é cortado. Ele fala sobre o fato dele ser videira. Ainda no capítulo 15 de João, ele começa a falar que eu não vou chamar mais vocês de servos, mas eu chamo de amigo, porque o amigo sabe aquilo que faz o seu Senhor. Ele se declara não mais o mestre, não mais o Senhor, mas se eles quisessem, um amigo próximo. No capítulo 16, Jesus começa a falar que os discípulos seriam odiados, que todos aqueles que escolhessem servi-lo seriam odiados. Fala sobre o Espírito Santo e no último versículo do capítulo 16, ele encerra o sermão dele dizendo assim: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer daquele momento para frente. Quando ele diz eu venci o mundo, ele sabia que em questões de poucas horas, ele estaria no madeiro, ele estaria na cruz. Ele sabia, nessa ocasião, Judas já tinha saído. Judas não participa desse último sermão. Ele sai, ele já tinha saído daquela reunião. Jesus já sabia que toda a trama estava armada. Ele acaba o seu sermão dizendo exatamente isso: não tenham medo, eu venci o mundo. E aí ele vai fazer a oração no capítulo 17, que é o que nós vamos ler. Aí ele canta um hino, vai para o Getsemane, ora, e enquanto ele está orando, Judas chega com os guardas que vão trair Jesus, dá um beijo em Jesus para dizer aos guardas quem ele era. Jesus é preso, e aí nós sabemos todo o suplício e tudo aquilo que acontece na cruz do Calvário, até a sua morte, às 3 horas da tarde da sexta-feira. E aí o primeiro versículo do capítulo 17 diz assim: depois de dizer isto, isso é, não tenham medo, não tenham medo, eu venci o mundo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para os céus e orou. E aqui começa a oração de Jesus. Jesus olha para os céus e ora: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Aquela era a hora.
3 anos de ministério. Jesus fala com os discípulos, ama os discípulos. O primeiro, quando começa a falar da ceia, diz: amou até o fim. E aí ele termina de falar e eu fico imaginando essa cena, os discípulos todos recostados à mesa, porque naquela época não se sentava, né? As pessoas ficavam quase que deitadas à mesa, todos recostados à mesa, aquela mesa baixa, com aqueles alimentos todos já, sabe aquele final de refeição, quando a gente já ceou, já comeu, migalhas de pão pela mesa, copos com cálices com vinho pela metade. Naquela época não eram cálices como nós usamos assim, eram copos mesmo, aquele final de refeição. E aí Jesus levanta a cabeça e ora a Deus. E ora a Deus. E essa é a oração de Jesus. Ele ora para o céu, o que era muito comum, era uma postura muito comum naquela época. Hoje, quando nós oramos, a gente se pode, claro, a gente fecha os olhos. É uma forma que a gente tem de não desviar a atenção para outras coisas. Nós vivemos num mundo hoje muito mais barulhento do que na época de Jesus. Mas é claro que se você está dirigindo o seu carro, você não vai fechar o olho para orar. Porque não sugiro, pelo menos, que alguma coisa não vai... os anjos não vão assumir o volante do carro. Mas se a gente pode, como reverência, para nos ligarmos no sentido de desligarmos dos outros sentidos, a gente fecha os olhos. E a Bíblia diz que Jesus levanta os olhos aos céus e diz: chegou a hora. Chegou a hora. Jesus era Deus. Ele podia ter dito não. Ele não precisava ter morrido no nosso lugar. Ele decidiu. E ele sabia que chegar a hora ali chegou a hora da dor. Chegou a hora final. Mas chegou também a hora da despedida. Chegou a hora em que eu vou deixar de estar nesse mundo. Chegou a hora em que eu vou padecer, chegou a hora em que eu vou vencer a morte, em que eu vou vencer o inferno, chegou a hora em que eu vou conquistar na cruz a salvação para todos aqueles que aceitarem a Jesus. E ele diz assim ainda: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Jesus estava orando. E essa oração ensina muita coisa para mim e para você. Quando Jesus diz isso, eu fico pensando: será que o que eu peço em oração, o que a gente pede em oração, se aquilo se concretiza, se Deus diz sim à nossa oração, aquilo que nós estamos pedindo vai glorificar a Deus? Esse é um princípio da oração. Esse é um princípio da oração. Tudo que eu peço a Deus tem que ser para glorificar a Deus. Seja para minha casa, para minha família, para minha vestimenta, para o meu trabalho, tudo que a gente pede a Deus tem que ser para glorificar a Deus. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz tem que ser para glorificar a Deus. Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando eu estiver comendo, tem que ser para a glória de Deus. Quando eu estiver bebendo aqui, esquece bebida alcoólica, bebendo, aqui falando beber água, beber suco, eu tenho que fazer isso para a glória de Deus. Qualquer outra coisa. Quando a gente se arruma, quando a gente está em casa, o que a gente assiste na TV, o que a gente conversa no trabalho, tudo tem que ser para a glória de Deus. Esse é um princípio que Jesus levou em toda a complexidade e totalidade ao longo da sua vida. Mas ele segue na oração. E ele diz: pois lhe deste, ele está falando dele mesmo, pois lhe deste autoridade, isso é, Jesus dizendo: o Senhor deu a mim autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui tem um princípio básico quando a gente fala de salvação. Muita gente fala de Deus.
Que Deus me livre, Deus me guarde, Deus proteja, né? Deus, as pessoas falam muito sobre Deus. Eu amo a Deus, eu tenho Deus no meu coração, eu sei quem é Deus, olha que lindo que Deus criou. Muita gente fala de Deus, conhece Deus, mas a gente precisa reconhecer o Pai e também o Filho. A gente precisa entender que o Pai, Deus, é Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas, doador de todas as coisas, do ar que a gente respira, da inteligência que a gente tem, da vida da qual a gente participa, mas que Jesus Cristo é Salvador. Não adianta crer no Pai, não adianta falar no nome do Pai, não adianta amar a Deus, dizer que gosta de Deus, que acredita em Deus e não entender que Jesus Cristo é o único caminho para o céu, que Jesus Cristo é o único que pode salvar o homem, é o único que pode tirar o homem do inferno, é o único através do qual nós podemos ter salvação. Não é por obras, não é por aquilo que eu faço, não é porque eu sou boazinha ou mazinha, só Jesus Cristo pode salvar. Não é Buda, não é Maomé, não é ninguém que esteja emoldurado num quadro, não é quem faleceu, não é ninguém, só Jesus Cristo salva. Então a gente conhece a Deus e também a Jesus Cristo, a quem Deus enviou, que é Filho de Deus e que morreu no meu lugar e no seu lugar. A vida eterna é no Pai, através de Jesus Cristo. A salvação é um dom de Deus que a gente só alcança através do reconhecimento de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E Jesus continua orando. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. É o filho dizendo para o pai: eu te glorifiquei na terra. Será que eu e você podemos dizer isso para Deus? Deus, eu tenho te glorificado com a minha vida. Eu tenho te honrado nos meus caminhos. Eu tenho glorificado ao Senhor com os meus afazeres, na minha profissão, na minha casa. Será que a gente pode dizer isso a Deus? Nós nos dizemos que somos filhos de Deus, e a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, adotados por Deus. E essa oração de Jesus está ali para a gente aprender com ela. Jesus pôde dizer isso ao Pai: eu te glorifiquei com a minha vida. O Álvaro hoje, aqui no momento de reflexão, na realidade, é quase que ele explanou exatamente essa frase: eu e você temos glorificado a Deus com a nossa vida. E Jesus ainda diz mais: completando a obra que me deste para fazer. Eu e você temos obras. Você tem filhos? Quem é que tem filhos? Então você tem uma obra a fazer com esses filhos. Quem é que tem casa? Família. Você tem uma obra para fazer no meio dessa casa e dessa família. Você tem uma carreira? Você tem sonhos? Você tem projeto? É aquilo que Deus te deu para fazer. A Bíblia diz que nada vem à nossa mão se Deus não nos dá. Então, se você tem inteligência, você tem uma profissão, você tem um trabalho, você tem uma esposa, você tem um marido, você tem filhos, nós temos obra para fazer. Nós temos obra para fazer. E será que a gente tem completado, a gente tem se esforçado na obra que nós... Porque tem muita gente que pensa assim: não sei para que eu nasci. Você tem filhos? Você nasceu para educar os seus filhos, para ser feliz com o seu marido, para estruturar a sua vida, para organizar a sua vida profissional. E também nasceu para adorar a Deus, louvar a Deus, vir aí para a igreja, buscar. E se a gente conseguir fazer tudo aquilo que tiver na nossa mão para fazer, ninguém vai ficar ocioso. É verdade ou não é? Eclesiastes 9, 10 e 11 diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Há uma outra tradução que diz assim: tudo que vier à tua mão para fazer, faze conforme as suas forças. Percebi uma outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida. Quem vence a corrida, quem chega no final, é quem não parou no meio do caminho. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra.
Há um filme muito interessante, não sei se vocês já viram, que chama Até o Último Homem. Já assistiram esse filme? É uma história verídica, de um rapaz que, por conta da sua profissão, não queria pegar em arma e assim foi esculachado pela tropa, esculachado pelo comandante. Esculachado, vocês sabem o que é, né? É uma linguagem de São Paulo, mas enfim. Né? Foi envergonhado perante todo mundo. E no final, na hora que as coisas acontecem, ele serve como médico. Ele tira mais de 70 homens, às vezes faltando pedaço. Ele tirou ali do fronte, do espaço da batalha. E quem viu o filme, sabe, quem não viu, vale a pena ver. Vale a pena ver. Ele não era o mais forte, não era o mais valente, não era quem tinha a melhor arma, não era quem tinha o melhor poderio militar. Não era. Mas não é dos fortes a batalha. É de quem persevera, quem tem garra, quem não desiste e diz, eu vou chegar no céu, eu não vou voltar do meio do caminho, eu não vou sentar aqui e começar a chorar, eu vou me levantar e vou seguir em frente no meu casamento, na minha profissão, naquilo que Deus tem para a salvação do meu filho, para a salvação da minha casa. É assim, a gente vence na nossa perseverança. Os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, é ou não é? Tanta gente inteligente pobre e tanta gente burrinha com dinheiro. Nem sempre são ricos instruídos, nem sempre tem prestígio, pois o tempo e o acaso afeta a todos. Tem muita gente que fica se perguntando assim, mas por que eu tenho que fazer isso? O que eu vou ganhar se eu fizer isso? A Bíblia diz, olha, tudo o que te vier à mão para fazer, faz. Tudo. Foi mãe, então você tem um trabalho para o resto da vida. Foi pai, tem um trabalho para o resto da vida. Resolveu casar, tem uma dedicação exclusiva para aquele marido ou para aquela mulher para o resto da vida. É profissional, já cresceu, não dá mais para ficar debaixo do papai e da mamãe, vai começar a ganhar o seu dinheiro. É assim, tudo que chegar na nossa mão para fazer, a gente vai fazer até o limite das nossas forças. Jesus diz, pai, eu fiz até o final. Eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer. Que quando a gente chegar no céu, a gente possa dizer, Senhor, eu completei a obra. Está aqui a meus filhos, está aqui a minha casa, está aqui a minha vida. Eu dediquei a minha profissão a Ti. Tudo que eu fiz foi para glorificar o Teu nome. Versículo 5 da oração. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Jesus é Deus. Jesus viveu aqui, encarnou como homem, ele era 100% homem e 100% Deus. É difícil de entender, mas esse é o conceito teológico. 100% homem, 100% Deus. Há um texto muito lindo de Filipenses que diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era a coisa que dele devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobre, toda língua confesse. Nos céus, isso é, anjos, seres celestiais, e a gente está falando aí de todo mundo espiritual divino. Na terra, isso é, todos os humanos, queiram os homens ou não, vão ter um dia que reconhecer. Se não reconhecerem enquanto estiverem vivos no momento do julgamento, eles vão ter que reconhecer que eu escolhi errado, ao invés de decidir por Deus, eu decidi por Satanás. Ao invés de decidir pelo céu, eu decidi pelo inferno. Ao invés de decidir ser evangélico e servir a Deus, eu decidi andar pelos meus caminhos. Mas vão ter que entender que renegaram aquele que é Filho de Deus, nome sobre todo nome. E quando fala debaixo da terra, está falando de potestade maligna, está falando de demônio, sabe que Jesus é Deus. Todos os demônios, inclusive Satanás, sabe que Jesus é Deus.
Ele já teve a chance dele, ele fez a opção pelo lado maligno, e agora nós é que estamos tendo a nossa chance de decidir. Mas vamos lá. Jesus continua a oração. Eu revelei teu nome. Será que nós temos revelado o nome de Jesus para as pessoas que a gente conhece? Eu revelei teu nome. Aqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Ele estava falando dos discípulos que conviviam com ele. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. É linda essa oração, assim, essa oração de Jesus tem vários pontos doutrinários. E aqui fala exatamente da sequência. Primeiro, a gente aceita a mensagem da salvação. Jesus trouxe uma mensagem, ele era o verbo, ele era a palavra. Ele está dizendo, eles aceitaram. Depois eles reconheceram, convivendo com Jesus, ouvindo Jesus, vendo os milagres, assistindo a tudo que aconteceu no ministério de Jesus, convivendo com Jesus, ouvindo Jesus falar as palavras de Jesus. Eles reconheceram Jesus como Deus e depois como Salvador. É por isso que a gente vem à igreja, é por isso que a gente lê a Bíblia, é por isso que a gente estuda a Bíblia. Porque só assim, ouvindo a palavra, é que a gente consegue reconhecer que Jesus é Salvador, é Deus e é Senhor sobre a nossa vida. E eles creram na totalidade do Evangelho. Creram na totalidade do Evangelho. E mais do que isso, a gente tem que aprender a viver a totalidade do Evangelho. E os discípulos até ali só creram. Depois, na hora que Jesus é preso, na hora que ele é crucificado, eles ficaram com medo, se esconderam. Mas quando Jesus ressuscita, aparece no meio deles. Aí eles começam a pregar o Evangelho por todo mundo e a toda criatura. E a gente lê o livro de Atos e a gente vê aquele Pedro que negou Jesus, dizendo para um paralítico, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico deu um salto, entrou dentro do templo, pulando e adorando a Deus. E aí a gente vê quantos milagres. Aqueles discípulos que pareciam tão frágeis, começaram a partir da fé e da crença em Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda disse mais, a todos aqueles que crerem, obras ainda maiores do que ele tinha feito, ainda podiam fazer no nome dele. Mas Jesus continua orando, eu rogo por eles, isso é, pelos discípulos ali que estavam. Jesus começou a fazer oração e a primeira parte até agora ele estava orando a Deus, colocando princípios doutrinários básicos, mas falando e orando por aqueles discípulos, aqueles amigos, aqueles 12. Na realidade, ali estavam 11. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Existe uma questão muito séria com relação a Jesus, e que a gente precisa entender. Quando ele morre na cruz, ele morre por todos nós. É o amor ágape na cruz sendo expresso e ele morreu por toda a humanidade. Toda a humanidade. Mas hoje, o nosso Salvador, a Bíblia diz que hoje ele está como um sumo sacerdote. A Bíblia ainda usa uma expressão mais fácil da gente entender, como um advogado diante de Deus, advogando a favor daqueles que creram nele. Isso significa que quando ele diz aqui, não estou rogando pelo mundo. O compromisso na cruz do Calvário foi com o mundo inteiro. Mas o compromisso hoje que Deus tem comigo e com você é com aqueles que são filhos de Deus. Porque ele diz, olha, mas eu rogo por aqueles que me deste, pois são teus. E a gente precisa entender isso. Eu e você, quando entendemos o sacrifício de Jesus, aceitamos a Jesus na cruz do Calvário e nos tornamos filhos de Deus, nós não somos mais só criaturas. Agora nós temos diante de Deus um advogado, que é Jesus Cristo, intercedendo por nós. E eu fico imaginando que privilégio eu tenho, que privilégio você tem, do próprio Jesus Cristo interceder a nosso favor diante de Deus. Então, quando a gente ora, a gente tem um Espírito Santo
trabalhando em nós, falando direto com o Espírito de Deus, com o próprio Deus. E a gente ainda tem Jesus advogando a nosso favor. Somos ou não somos vitoriosos? Vamos ou não vamos vencer as nossas batalhas? Temos ou não temos uma convicção de que não há nada que possa se colocar na nossa vida se Deus não permitir? Eu e você somos vitoriosos. A gente pode entrar na batalha, a gente pode encarar situações difíceis, a gente pode lidar com um monte de complicações, mas a gente sabe em quem a gente tem crido. E a nossa vitória é certa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 10, Jesus diz assim: tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado pelo meio deles. Tudo o que eu tenho é teu. Você consegue dizer isso para Deus? De verdade, mas mais do que dizer, viver isso, tudo que você tem é de Deus? Seus filhos são de Deus? Seu carro é de Deus, sua família é de Deus, sua boca é de Deus, seus olhos são de Deus, os seus pés são de Deus, os seus pensamentos são de Deus, os seus planos são de Deus, os seus projetos de vida são de Deus, o seu futuro é de Deus. Tudo que eu tenho é teu. E sabe qual é o outro lado quando a gente entrega tudo para Deus? Tudo que Ele tem é nosso. Toda a paz que Ele tem é nossa. Toda a alegria que Deus é nossa. Todas as riquezas grandiosas da sua glória, como diz Efésios, é nossa. E é lindo isso, porque na cruz do Calvário nós nos tornamos co-herdeiros com Jesus Cristo. E tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, a vitória contra o pecado, a vitória contra a morte, a salvação, vida eterna, tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso, por herança. Há um cântico que diz exatamente isso, eu acho que a gente tem a letra aí, que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, maior é o que está em nós. Todas as bênçãos de Deus são nossas. Tudo aquilo que Deus é. Ele é paz, você tem direito à paz. Ele é alegria, você tem direito. Ele é força, Ele é poder, Ele é graça. Você tem direito se estiver afirmado em Cristo Jesus. Mas Jesus segue e a hora também voa. Diz assim: não ficarei mais no mundo. Orando a Deus, ele diz. E é gostosa a gente ler essa oração de Jesus, porque tem gente que é tão formal para orar. Jesus está conversando com o Pai. Ele está dizendo: Pai, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste, isso é, protege-os no nome de Jesus, para que seja um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Se dependesse de Jesus, Judas também não se perderia. Nós já lemos aqui, o diabo foi que insistiu, foi que instigou Judas a trair, e Judas decidiu. Antes de começar a ceia, Jesus dá chance para Judas. Jesus alerta Judas
sobre aquilo que ele estava planejando fazer. Judas teve toda a chance, assim como nós temos todas as chances para aceitar Jesus, para viver em Deus, para fazer o que é certo, e às vezes algumas pessoas escolhem errado. Mas ele diz: eu os protegi, eu os protegi. Nós somos protegidos por Deus. Você não tem noção quantas vezes Deus já guardou a sua vida. Você não tem noção de quantos livramentos Deus nos dá todos os dias. É que a gente não consegue ver. Quando você sai de casa e volta em segurança, você recebeu o livramento de Deus. Quando seus filhos saem de casa e voltam em segurança, não tenha dúvida, anjos estavam guardando os nossos filhos, anjos estavam cercando a nossa vida, porque a gente tem um Deus que nos protege, que nos esconde à sombra das suas asas, que nos guarda no seu esconderijo. A gente tem anjos ao nosso redor. E é um motivo da gente se alegrar pelo cuidado divino na nossa vida. Aí Jesus continua orando: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, ou os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. É fácil a gente entender que Jesus não era do mundo. A gente sabe como ele foi concebido. A gente tem um relato bíblico de que ele era Deus, que se fez carne, habitou entre nós, e como João diz, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mas às vezes a gente não tem essa mesma perspectiva sobre a nossa vida. Uma vez que a gente nasce na família de Deus, uma vez que a gente se converte, a gente deixa de ser deste mundo. A gente habita no mundo, a gente trabalha no mundo, a gente se casa no mundo, a gente tem uma casa para morar aqui no mundo, mas nós não somos mais daqui. A nossa mente não pode ser igual à mente do mundo. A forma como a gente pensa, os nossos conceitos, os nossos valores, a nossa visão de vida, o nosso plano, não pode ser igual. A gente não faz plano sozinho, a gente submete a nossa vontade à vontade de Deus. A gente diz: Deus, se for para eu fazer, que eu faça. Deus dirige a minha vida, Deus instrui a minha fala. A nossa vida é diferente, o nosso pensar é diferente. É por isso que o mundo não consegue entender a gente. É por isso que o mundo consegue odiar. Olha o que nós estamos vivendo até agora no Brasil com relação às eleições. Não é isso que a gente viu? Ódio contra os evangelhos, ódio contra Deus, ódio contra os princípios divinos, ódio contra coisas que Deus estabeleceu, como família, como criação de filho, como uma sexualidade sadia. É isso. E o mundo está na contramão mesmo. Está na contramão mesmo. E é muito interessante, porque antigamente a guerra era velada, hoje a guerra está declarada. E a Bíblia já tinha afirmado isso, que quando fosse se aproximando do tempo do fim, quem é limpo, limpe-se mais ainda, mas quem é sujo, ia se sujar mais ainda. E é isso que a gente está vendo. Hoje é claro, é declarado. As pessoas abrem a boca e dizem: eu sou satanista sim, eu sou espírita e adoro espírito de demônio sim. As pessoas declaram, as pessoas falam. Aí está declarado. Tem gente que se assusta. Eu pessoalmente acho ótimo. É muito melhor você estar numa guerra aberta do que estar numa guerra velada. É muito melhor você saber contra o que você está lidando do que ficar no meio do caminho achando que não. É muito melhor quando você tem alguém do lado te chamando para droga, para homossexualismo, para fazer coisa errada, e você sabe o seguinte: se eu ficar do lado dessa pessoa, eu já sei para onde eu vou. Do que aquela pessoa que finge que é sua amiga, e como quem não quer nada, acaba desviando você para o mal. É melhor lidar com quem você sabe ou com quem você não sabe quem é. Espiritualmente, nós estamos vivendo um período em que Satanás está declarando. Só não vê quem não quer. Só não se posiciona quem não quer. Agora, se eu quiser ser amiguinha e ficar de bem com tudo do mundo, não vai dar certo. O mundo odeia quem é verdadeiro discípulo de Jesus. Odeia. Essa é a palavra que Jesus usou. Odeia quem é verdadeiro discípulo de Jesus. Eu vou parar aqui porque é a pregação do pastor na última quinta-feira. Nós não somos do mundo. 1 João 5, João diz assim:
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Quem aqui é nascido de Deus? Diga isso com toda a convicção. Eu sou nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, Satanás não te atinge. Se você é nascido de Deus, o maligno não te toca. Não tem poder, nenhuma feitiçaria, macumba, olho grande, inveja, o que quer que seja. Não toca, não chega perto, não afeta suas finanças, não afeta nada, porque nós somos nascidos de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. A Bíblia é clara. Sabemos também que o Filho de Deus veio, nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia é clara com relação à salvação. A Bíblia é clara com relação aos dois caminhos. Estamos no mundo, pertencemos aos céus e a Deus. Mas Jesus Cristo continua: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os discípulos tiveram um grande privilégio. A palavra estava com eles. A palavra, o verbo, estava ali. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E ela é que nos santifica. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente assiste pregação, quanto mais a gente vem à igreja, quanto mais a gente canta louvor, porque são palavras bíblicas, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente ora, essa palavra vai entrando dentro de nós. E como diz Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Quando a gente permite, essa é uma permissão humana. Eu permito que a palavra de Deus trabalhe em mim. Eu permito que ela vá, que ela invada. E aí não basta só conhecer. Eu vou seguir o que ela diz. Eu vou me comprometer com a palavra de Deus. Eu vou viver a palavra de Deus. E isso é igual a santificação. Tem gente que diz assim: não, eu vou ficar 3 dias lá, não sei aonde, no meio do mato, parado, pensando no nada para me santificar. Isso não santifica ninguém. Eu vou ficar 1 semana sem comer chocolate para me santificar. Gente, não santifica ninguém. Vou fazer só comer legume para me santificar. Também não santifica ninguém, não. Não santifica ninguém. O que santifica a nossa vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Jesus continua: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Esse é um outro princípio bíblico. Jesus foi enviado ao mundo para trazer as boas novas de salvação. E nós fomos enviados por Jesus para levar ao mundo as boas novas de salvação. Uma das últimas falas de Jesus a seus discípulos, literalmente no momento que ele estava se despedindo, antes dele subir aos céus, ele diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum. E imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Será que nós temos cumprido, como Jesus diz: o Senhor me enviou ao mundo e agora eu os envio ao mundo? Será que a gente tem cumprido o ID de Jesus? É para a gente pensar. A oração de Jesus faz a gente refletir, porque ao mesmo tempo que ele estava orando a Deus, ele estava instruindo os seus discípulos, estava instruindo a todos nós. Aí ele diz assim: em favor deles, eu acho isso lindo, eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Jesus não precisava ter descido, ele não precisava ter morrido, ele não precisava ter sofrido tudo que sofreu, mas em favor de nós, ele provou que era possível viver e não pecar.
Ele provou que era possível passar por cima do que é uma natureza humana. Ele provou que é possível, por mais difícil que seja, por maior que seja a tendência, por maior que seja a facilidade que ele teve, que nós temos hoje, é possível estar de pé diante de Deus. Mas ele diz uma frase que eu fico pensando: em favor deles, eu me santifico. E a minha pergunta para mim e para você é: você tem se santificado em favor de quê? Se você tem filhos, se santifique em favor dos seus filhos. Eu sou sincera a vocês. Já passei por muitas situações difíceis. Em alguns momentos da minha vida dava vontade de retrucar, de devolver na mesma moeda. E eu dizia: eu não posso fazer isso, eu tenho filho para criar diante de Deus. E aí, pelos meus filhos, não fiz nada. Pelo meu casamento, já jejuei muito. E eu, Álvaro, também. Jesus diz: eu me santifiquei por eles. Tem gente que não jejua nem pela casa, não jejua pelo filho, não percebe que eu preciso me santificar pelo meu futuro. Pelo meu futuro. Eu vou manter a minha virgindade, eu vou manter o meu compromisso com Deus pelo meu futuro. Não estou falando nem do meu, não, pelo seu futuro. A gente precisa entender, isso aqui é um princípio bíblico. Eu fico diante de Deus porque eu quero chegar no céu, e vocês também. Mas no nosso dia a dia, a gente se santifica pelos meus filhos. Eu estou falando de mim, eu só posso falar de mim. Cada um pode pensar na sua vida. Eu me santifico pela minha salvação. Me santifico pelo céu. Eu me santifico pelo meu casamento. Eu me santifico pelos meus filhos. E digo mais, eu estou falando diante de Deus, eu me santifico por essa igreja. Por essa igreja. Eu oro por essa igreja, eu jejuo por essa igreja, eu acordo de madrugada por essa igreja, pelos meus filhos, pela minha casa, pela minha vida. Jesus fez isso, a gente não vai fazer? Nem pelos nossos filhos, por aqueles que a gente ama, pela nossa carreira, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Se você sair daqui hoje, dizendo: eu vou me santificar, eu vou me separar, eu vou fazer o que é certo, eu vou fechar minha boca, eu não vou retrucar, eu não vou reclamar, eu não vou mais falar mal, eu não vou mais puxar briga, eu não vou mais fazer contenda, eu vou me santificar. Faça isso, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Nós todos estamos aqui porque Jesus se santificou. Eu estou na igreja, na presença de Deus, que meus pais se santificaram por mim. Meus filhos servem a Deus, eu sei o quanto eles amam a Deus. Mas tem um preço, gente, tem um preço de oração, de busca, de passar a noite acordado, de fazer vigília sozinho. Fazer vigília junto é muito bom. Fazer vigília sozinho, virar a noite lendo a Bíblia, orando. Aí lia mais a Bíblia e cantava. Aí lia a Bíblia mais um pouquinho. Aí quando o Álvaro estava em casa, quantas vigílias? Eu e ele sozinhos à noite. A gente começava tipo 10 horas da noite até 6, 7 horas da manhã do dia seguinte. Tinha nada, não tinha um problema muito sério, não. Era só para a gente santificar a nossa casa, para apresentar os nossos filhos, para pedir bênção de Deus, para pedir direção de Deus. As coisas não vêm fáceis. Para Jesus veio fácil? Olha o que ele teve que sofrer. Não vem fácil, não. Ele se santificou por mim. Eu tenho que me santificar por ele. Eu tenho que santificar por aqueles que eu amo. E a gente tem que entender isso. É um princípio bíblico e ele é fundamental na nossa vida. Jesus continua orando. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Quem aqui creu em Jesus porque alguém pregou para vocês? Então essa oração é por todos nós. Por todos nós. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é muito interessante. Jesus estava orando por nós. Ele podia ter orado assim: Senhor, que seja o povo mais próspero da terra. Nós somos, amém. Senhor, que seja o povo mais lindo da terra.
Nem todos são, amém. Né? Que sejam ricos, que sejam famosos, que ocupem cargos de destaque em todo mundo. Não podia ter. Era Jesus orando ao Pai. E aí o que ele pede para a igreja não é nada disso. O que ele pede para a igreja é o quê? Unidade. Que eles sejam um. Que eles sejam um. Que eles sejam um. Romanos 15, um outro texto lindo de Paulo, diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Portanto, aceitem-se uns aos outros. Palavra difícil essa. A gente aceita aquela pessoa super legal e a gente aceita aquela mala sem alça, sem rodinha, sem nada. Aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E ele continua pedindo por unidade. Jesus continua orando, dizendo: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, todos nós. E aí versículo 23, vou dar uma puladinha. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus ora e fala: Deus, Pai, assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Não há nada mais importante na nossa vida cristã, depois que a gente aceita Jesus, do que a unidade em Cristo Jesus. Do que a unidade em Cristo Jesus. Olha para a fileira que você está sentado. Olha para as pessoas que estão na fileira só. Minha pergunta para você é: você conhece o nome de todo mundo? Se não conhece, é a tarefa após o culto, ok? Conheça o nome de todo mundo. Uma outra pergunta, não precisa balançar a cabeça não. Eu nem assim, nem assim. Quantas vezes você já jejuou por alguém que está na sua fileira? Jejuou. Quem aqui precisa às vezes de jejum e oração? Levanta a mão. Nossa, pouca gente. Pensei que todo mundo fosse levantar. E aí eu vou perguntar de novo. Olha para a fileira de novo. Você já jejuou por alguém? Não vale irmão, nem esposa, nem pai, nem mãe, que aí é brincadeira, né? Não estou falando de marido, mulher, pai, mãe, filho, não. Tirando esses que estão aí, da sua família, você já jejuou por alguém dessa sua fileira? Essa semana, você já orou por alguém que está sentado aí do seu lado? Já? Amém. 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 Você já jantou com alguém dessa fileira aí lá no Café Fronteira? Fronte todo, com certeza, né? Aí é fácil. Você consegue, olhando nos olhos, assim, o máximo que puder, eu sei que vai ter que dar uma esticada, mas você consegue dizer eu te amo? E Jesus vai terminando a sua oração. E Jesus vai terminando a sua oração dizendo assim: Pai, quero que os que me desse estejam comigo aonde eu estou. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero que todos que o Senhor me deu estejam comigo aonde eu estou. Ele quer todos nós no céu. Mas vai além. E vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. A gente vai ver a glória de Deus nos céus. O Jesus que os discípulos conheceram não tem nada a ver com Jesus que aparece em visão para João na ilha de Patmos. Completamente diferente. Esse é o Jesus que a gente vai ver no céu. Esse Jesus fatigado, cansado,
amargurado, cheio de sangue, que a gente vê no filme A Paixão de Cristo, né? Que a gente assiste aí nesses seriados todos de TV, ou num filme ou outro, sei lá o quê. Não é o Jesus que a gente vai ver. A gente, quando chegar no céu, aliás, nem quando chegar no céu, para aqueles que forem arrebatados, né? Quando a gente chegar nas nuvens, uau, nós vamos ver um outro Jesus. Um Jesus glorificado. Um Jesus que não tem nada a ver com essa imagem que muita gente tem daquele Jesus tristinho, cabeça baixa, né, morto, muitas vezes tirado aí num crucifixo. Não tem nada a ver. Esse não é o Jesus que a gente serve. Jesus de crucifixo não é o Jesus que a gente serve. O Jesus que nós estamos servindo, Ele está vivo, Ele é poderoso, Ele é Senhor de todas as coisas. É o nome sobre todo nome. Aleluia! Mas a gente precisa ver essa glória dele todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Todos os dias. A gente precisa saber disso. E a gente precisa vivenciar isso. E por fim, os 2 últimos versículos da oração de Jesus, ele diz assim: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus encerra dizendo: eu vou continuar, nós vamos continuar, a fim de que o amor de Deus esteja em nós e que Jesus esteja em nós. Eu e você precisamos ter o amor de Deus em nós, mas precisamos também ter Jesus vivendo em nós. E ainda precisamos ter o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos um privilégio muito grande, porque nós temos Deus, o amor de Deus vivendo em nós, Jesus reinando na nossa vida, o Espírito Santo habitando em nós. Que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. A verdade é que só quando o verdadeiro amor de Deus estiver em nós e nós estivermos arraigados em amor uns pelos outros, a gente pode dizer que Jesus vive em nós. Você entendeu? Só quando nós tivermos o amor de Deus e tivermos entre nós esse amor muito arraigado uns pelos outros, é que a gente pode dizer que Jesus Cristo vive em nós. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante. Jesus orou por nós. Jesus orou pela nossa unidade. Jesus orou pela nossa salvação. Jesus orou para que a gente pudesse crer nele, aceitar a vida dele e viver para ele. Jesus orou por mim e por você. Isso é um privilégio muito grande. Por isso que nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos e você fizesse a sua oração a Deus. É uma oração de dedicação, mas é uma oração em que você vai dizer: Deus, eu quero que a minha vida te glorifique. Eu quero me santificar para ti. Eu quero que a minha casa te glorifique. Eu quero que os meus filhos te glorifiquem. Eu quero que tudo que eu faça te glorifique. Eu quero que o meu trabalho te glorifique. Eu quero que a minha vida te glorifique. Eu quero que o meu ministério te glorifique. Eu quero que tudo que eu pense, tudo que eu faça, glorifique o teu nome. Você pode orar assim? Eu vou dar um minutinho para você. Feche os seus olhos e ore. É só você e Deus. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.